Com relação ao conteúdo da minha peça de contestação, temos que mencionar que ela é composta por dois tipos de defesa, na verdade por três tipos de defesa, né? Uma defesa processual, chamada de preliminar, uma defesa de mérito, né? E também uma defesa denominada pela doutrina de prejudicial de mérito, tá? Então a gente vai falar de todas essas espécies de defesa, tá? A primeira delas, a defesa processual ou preliminar, cumpre destacar que, como o próprio nome nos traz a ideia, defesa processual é aquela em que o réu alega questões processuais, né? Ele alega descumprimento de aspectos formais da causa, tá? Ou seja, vícios, né, pessoal? Vícios de natureza processual. E ela é denominada de preliminar por conta do caput do 337, que traz as matérias de defesa preliminar, de matérias de defesa processual. O caput, o 337, ele diz que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Então, por isso que ela é chamada de preliminar. Preliminar é sinônimo daquilo que vem antes, né? Aquilo que vem preliminarmente vem antes de algo, né? No caso aqui, antes da discussão do mérito da causa, tá? Então, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar essas matérias de defesa processual, essas matérias denominadas de defesa preliminar, tá? Temos também que destacar que o pedido, né, quando o réu ele vai requerer o acatamento dessas matérias de defesa, ele vai pedir então que o juiz acate a defesa, né, a defesa preliminar, e extingua o processo sem julgamento do mérito, sem análise do mérito, nas hipóteses do 337. Né? Na hipótese do 337, inciso 2, primeira parte, na hipótese do inciso 4, na hipótese do inciso 7, do inciso 10, do inciso 11, que a gente vai comentar agora na sequência, né? Seriam hipóteses ali que o reconhecimento pelo juiz levaria ali à extinção do processo sem análise do mérito, tá? Exemplos aí, né, pessoal? O 337, inciso 6, que fala da litispendência. O 7, que fala da coisa julgada. Se o juiz acata uma tese de defesa preliminar dessa, ele vai extinguir o processo sem analisar o mérito, ok? Então o pedido do réu na contestação é esse. Alega a matéria, alega lá a tese de coisa julgada, e nos pedidos ele requer então que o juiz acate essa tese de defesa, julgando o processo extinto sem análise do mérito, ok? E a defesa de mérito? A defesa de mérito nada mais é do que a objeção ao próprio direito do autor. A defesa de mérito é a impugnação específica do pedido formulado pelo autor na petição inicial. O réu ele vai contestar, ele vai refutar o próprio direito invocado pelo autor na petição inicial. Tá? Então, discutir o mérito é discutir o ponto central da ação, o ponto central da discussão, né? Dizendo lá que o fato não é verdadeiro ou que o autor não tem o direito reclamado na petição inicial, tá? Então não diz respeito a aspectos processuais, diz respeito ao próprio direito material, né? Discutido ali dentro do processo, ok? E o pedido na defesa de mérito? O pedido é que seja proferida uma sentença então de improcedência do pedido do autor, tá? Quando nós falamos de procedência ou improcedência, nós estamos falando do juiz acatar ou rejeitar o pedido do autor. Então ele está entrando no mérito da questão, dizendo se o autor tem razão, e aí o pedido é procedente, e se o autor não tem razão, o pedido é improcedente. Como nós estamos fazendo a defesa do réu, na defesa, na contestação, o réu irá requerer a improcedência do pedido do autor. Então, no mérito, o juiz deve rejeitar aquele direito pretendido por meio da ação, ok? Com relação a isso, a gente traz um recorte da doutrina do Marinoni, que nos diz que, havendo questões de ordem processual,
por exemplo, a incompetência do juízo, a existência de uma litispendência, né? E havendo também alegações de ordem material, ou seja, de mérito, né? Como, por exemplo, a prescrição da pretensão, a existência de um pagamento, numa ação que busca aí o cumprimento de uma obrigação de pagar, né? Diz o autor que todas essas questões, seja de ordem material ou processual, devem ser suscitadas na contestação, não lhe sendo lícito oferecer apenas a defesa processual, porque questão prévia, né, o juiz terá que analisar antes do mérito, né, para somente depois, em caso de rejeição dessa defesa processual, apresentar posteriormente um outro elemento de defesa, tá? Então, não pode o réu, por conta do princípio da eventualidade, apresentar primeiro só as alegações de defesa processual, que levaria uma extinção sem julgamento do mérito, tá? Então ele poderia alegar incompetência de juízo e litispendência, como diz aqui o autor, né? E depois fazer uma emenda da contestação, ou só depois que o juiz afastasse essas matérias e fosse adentrar ao mérito da causa, o réu poder então aí trazer as suas defesas de mérito, né? Isso não pode, por conta do princípio da eventualidade. Então, todas as questões, sejam de ordem processual, ou seja, matérias de defesa preliminar, né? Ou sejam questões de ordem material, defesas de mérito, todas essas questões, elas devem ser reunidas na contestação e apresentadas num único momento, né, que é o momento então do protocolo dessa peça de defesa, dessa peça de bloqueio, ok? Falando das modalidades de defesa, primeira defesa, primeiro tipo de defesa lançado na contestação é a chamada defesa preliminar, também denominada de defesa processual, porque ataca aspectos processuais, né? Chamada de preliminar e porque deve vir antes do mérito. Então, na hora de elaborar a minha contestação, na hora de eu estruturar, organizar a peça, essas matérias, elas devem vir antes da defesa de mérito, tá? Então, primeiro eu alego as matérias que levariam uma extinção sem julgamento do mérito, né? Uma extinção prematura do processo. Tá? Questões processuais aí, né? E depois é que eu vou trazer as defesas de mérito, atacar o direito propriamente dito, tá? Então, na estruturação, primeiro as defesas preliminares, porque o juiz irá analisá-las antes do mérito, tá? E depois as matérias que dizem respeito ao próprio mérito da causa, certo? Defesa preliminar, portanto, trata-se de discussões de aspectos processuais, formais, aspectos procedimentais da ação, ou seja, diz respeito às normas processuais ou procedimentais da ação ajuizada, tá? A base legal, o fundamento, ele se encontra no 337, especialmente ali, né? Mas a gente encontra também lá no 485, hipóteses que levariam uma extinção sem julgamento do mérito, ou seja, alegações de defesa preliminar, e também no 330, que fala lá da petição inicial, da inépcia da petição inicial, que também seria uma matéria de defesa processual, porque a inépcia da inicial diz respeito a questões processuais desrespeitadas pelo autor, então devem ser alegadas em defesa preliminar, antes das defesas de mérito, tá? Então, na hora de organizar a minha contestação, eu trago essas matérias de defesa processual, de defesa preliminar, antes das matérias de defesa de mérito, ok? Fazendo a leitura do 337, né, que traz as hipóteses aí de defesa processual, tá? Eu volto no próximo vídeo para comentar a respeito delas.